Boa noite, a paz do Senhor a todos. Prometo que vou ser bem rápido nesse vídeo, tá? Eu vou falar somente aquilo que o Espírito Santo colocar no meu coração. E a palavra de Deus hoje se encontra em Jeremias, tá? Abra a sua Bíblia. Aproveita que você tá aí. Se você estiver em casa com a sua Bíblia, abre. Se você estiver dentro do ônibus ou vindo do serviço, né? Porque eu creio que esse vídeo vai ser postado à noite, não tem problema. Abra a sua Bíblia no celular, tá bom? Em Jeremias, capítulo 23, do verso... Pessoal, eu tô com a câmera assim porque eu tô segurando, viu? Aqui o celular. E tá sem suporte. A palavra de Deus hoje é em Jeremias 23, do versículo 21 ao versículo 24, tá? Que diz assim: Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizaram. Mas se estivessem estado no meu conselho, então teriam feito meu povo ouvir as minhas palavras, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Versículo 23. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se alguém em esconderijo de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Versículo 25, vamos até o 25. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizam mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. A palavra de Deus hoje para mim e para você, tá? É sobre o quê? A gente ter cuidado para não ser enganado, isso. Ei, mulher de Deus, homem de Deus, cuidado para você não ser enganado. Vivemos em uma época na qual muitas pessoas chegam até a gente e falam, Deus mandou falar isso, assim diz o Senhor. Pessoas que ainda, enchem o peito, assim diz o Senhor. Mas você tá falando que Deus não usa as pessoas? Não, pelo contrário, jamais. É lógico que existe vaso de honra e vaso de desonra. A própria palavra de Deus fala. Aqui na terra nós somos instrumentos do Senhor para levar o evangelho. Só que, infelizmente, quando a gente não alimenta da palavra, quando a gente não tem uma busca constante, na presença do Senhor, quando a gente não tem intimidade com Deus, o que acaba acontecendo? A gente muitas das vezes é enganado. Entende? Por quê? Com falsas profecias, sabe? E aí é onde a pessoa acaba ficando frustrada. Um exemplo. A pessoa recebe uma profecia de que daqui 30 dias Deus vai dar o marido dela e vai ser assim, assim, assim. E às vezes não é uma profecia que vem do espírito, mas da carne, sabe? Algo ali carnal, algo ali na emoção. E aí aquela mulher fica esperando aquela profecia se cumprir, não busca em Deus, não tira prova com Deus e acaba não acontecendo, entende? E aí muitas das vezes vai culpar quem? Vai culpar Deus, sendo que não teve o discernimento espiritual, para ver se realmente Deus estava naquele negócio ou não. E hoje em dia é tão fácil ser enganado quando a gente não consegue ouvir a voz do Espírito Santo, quando a gente não consegue ouvir a voz de Deus, porque são tantas vozes nesse mundo, é tanta coisa, é tanto problema, é tanta circunstância que acaba nos distanciando de Deus. E a palavra que Deus bradou no meu coração, quando eu abri, eu falei, Pai, o que o Senhor quer falar conosco? O que o Senhor quer falar com a tua igreja? Tá? A igreja que eu falo, pessoal, não é igreja feita por mão de homens, não, tá? Porque Deus, ele habita aqui, em mim e em você. E a palavra que Deus queimou no meu coração é que há vários profetas que se dizem profetas, e fala que Deus falou quando Deus não falou. A gente tem que ter muito cuidado, porque a mesma palavra que ela abençoa, ela também amaldiçoa. A mesma palavra que sai da minha boca, que sai da sua boca, ela tem o poder de levantar e ela também tem o poder de matar. Então, até na questão do falar, principalmente na questão do falar, a gente tem que ter muita sabedoria mesmo. Pedir o quê? Pedir direção do Espírito Santo. Quantas das vezes, a gente tá na casa da gente, principalmente quem é casado aqui, vai concordar comigo, e aí acontece algo, ou o filho derruba algo no chão, ou o marido que faz algo ali que te deixa entristecida, e aí você vai para falar algo. Quando você tá com intimidade com Deus, quando você é movida pelo Espírito Santo, o que acontece, O Espírito Santo, ele automaticamente fala com você ali, você fecha a sua boca. Então, pra gente não ser enganado pelos falsos profetas, pra gente não agir com palavras erradas, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que pedir direção do Espírito Santo. E a palavra de Deus hoje, tá? Eu não vim aqui pregar sobre carro, sobre casa, sobre bens materiais.
Deus, ele usa cada um de um jeito, né? Como eu falei, eu não vim aqui pregar sobre você vai ficar rico, vai chover dinheiro do céu, nada disso. Eu vim cá pregar a palavra de Deus pura, verdadeira e eficaz, que é a única que tem o poder de te salvar. É a única... Gente, se tremer aqui, vocês não reparam, viu? Como eu falei, eu tô segurando aqui com a mão mesmo, não tá no suporte. A palavra de Deus, ela é a única que tem o poder de penetrar no seu coração, no mais profundo da sua alma, entende? Mas até para falar das coisas de Deus, principalmente para falar das coisas de Deus, é uma responsabilidade muito grande. Sabe, eu confesso, como eu falei no primeiro vídeo, eu relutei muito, por muito tempo, de não fazer o canal. Porque eu falei para Deus, Pai, eu quero pregar a sua palavra e não é de qualquer maneira. E a gente que serve a Deus sabe como é uma responsabilidade muito grande levar o evangelho de Jesus. E não pode ser de qualquer maneira. Então a gente tem que ter muita sabedoria e vigiar na hora que for falar as coisas, né? Porque principalmente mulher, você que é mulher, você me compreende, a gente fala demais. A gente tem que pedir sabedoria. E que nessa noite, quando você estiver assistindo esse vídeo, independente do lugar que você esteja, faça uma reflexão. Como é que andam as minhas palavras? Quem eu tenho dado ouvido? Se alguém lançou uma profecia sobre a sua vida, né? Olha, Deus me revelou isso, Deus me revelou aquilo sobre você e tal. Entra pro teu quarto, fecha a porta, fala com o teu pai em secreto, tira prova com Deus, fala, pai, o senhor tá nesse negócio? É do Senhor mesmo? Porque a gente tem que aprender a orar. Eu aprendi a orar assim, ó. Pai, tudo aquilo que é do Senhor eu recebo, mas tudo aquilo que é carona de Satanás, que venha ser repreendido, que venha afastar, que venha sumir da minha vida. Porque Jesus, ele te dá autoridade para repreender Satanás. Mas para que você tenha autoridade de Jesus sobre a sua vida, o mais importante é o quê? É você ser obediente à voz dele. Sem obediência, sem renúncia, sem santidade, é impossível agradar a Deus. E eu tô aqui não é para passar a mão na cabeça de ninguém. Porque Jesus não passou a mão na cabeça de ninguém. Eu tô aqui para pregar uma palavra que cura, sabe? Uma palavra que liberta. Nossa, gente, mas você tá sendo dura. Não, não é eu, é o Espírito Santo que habita em mim. O Espírito Santo, ele me usa dessa forma. Para quem tá aqui no canal e já me conhece, sabe o jeito que Deus me usa. Se você é novo, você tá começando a me conhecer agora. O Espírito Santo, ele me usa dessa forma. E do mesmo jeito, ele usa, né, cada um da maneira dele. E outra, para finalizar o vídeo, o porquê que a gente tem que ter muita vigilância nas palavras. O porquê? Porque é através da palavra que você vai ganhar seu esposo para Jesus. É através da palavra que você vai dar um bom testemunho de Cristo na terra. É através da palavra que sai da sua boca que você vai ter o poder de trazer almas para o reino dos céus ou ao mesmo tempo ter o poder de lançá-las no inferno. Quantas das vezes a gente vai para lugares, templos feitos por mão de homens, e chega ali, a gente é ferido, a gente é maltratado, ao invés de receber uma palavra de conforto, recebe uma palavra, né, que nos entristece. Por quê? Porque a pessoa que às vezes está ali está com falta de sabedoria, que nós não vemos ser, né, como essas pessoas que muitas das vezes ferem com palavras, que a gente vem aprender com os erros das pessoas, né, o sábio, ele aprende com os erros dos outros, né, o inteligente. Agora aquele que é, vamos dizer, burro, no linguajar assim, ele acaba tendo que quebrar a cara para aprender com o próprio erro dele. Então, seja uma pessoa sábia, seja uma cristã, seja um cristão sábio, né? Que a palavra do Senhor venha tocar no seu coração. A palavra de Deus, ela dói, mas ela ao mesmo tempo ela cura. Ela fere, mas ao mesmo tempo ela restaura. E essa é a palavra de Deus hoje. Ó, que Deus abençoe vocês grandemente. É um prazer ter vocês aqui. Se você sentiu tocada pelo Espírito Santo, se essa palavra foi para você, por mais doída que foi, mas eu sei que vai trazer algo de bom no seu coração, já se inscreva aqui no canal, compartilhe o máximo possível, porque cada pessoa que vê é uma sementinha de Jesus que está sendo ali levada ao coração daquelas pessoas. Ó, beijão, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Amém?